Olá pessoal, ligado no canal, estamos juntos na missão. Desejar um feliz sábado para cada um de nós. Então já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like e vamos para o assunto de hoje. Hoje estamos começando a lição 7, que tem como tema autoridade inquestionável. Vamos falar sobre Jesus em uma ocasião de sua vida. O verso para memorizar está em Marcos, livro de Marcos, capítulo 1, versículo 27. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse? Perguntavam. Como tem autoridade, até os espíritos impuros obedecem às ordens dele. Essa semana vamos abordar aí sobre a autoridade que Jesus tem sobre todos. Hoje, sábado, dia 10 de maio, hoje é o dia 10, nosso mês 5, e é o dia nosso teaser. De abordarmos aí basicamente um resumo do que vamos estudar durante os 7 dias da semana. Então, a lição dessa semana enfatiza uma série de verdades espirituais. Vamos especificar sobre Jesus e algumas de suas características, que muito verdadeiras espiritualmente. Uma delas é de que Jesus é mestre, ou seja, mestre é o quê? Mestre é quem ensina. Assim como os próprios discípulos e até João Batista, né, falavam, aí meu mestre está aqui, né? E aí tudo isso, esse mestre trazendo para o dia de hoje, é a mesma coisa de falar professor. Jesus é sim um grande professor, ele nos ensina bastante. E aí as pessoas que estavam lá nesse sábado também, né, nesse templo, eles admitiram de que Jesus tinha um dom de ensinar para as pessoas e um dom de autoridade inquestionável, que vamos estudar sobre esse assunto. Mas se nós consideramos Jesus como nosso professor, como nosso verdadeiro professor, de que deve nos ensinar o que é certo e o que é errado, aí nos distinguir, não nos colocarmos como nós, poderosos, de escolher a nossa própria forma de pensar. E que pensamos assim e agimos assim, ao contrário do que Jesus quer. E aí, para finalizar, né, para ensinar as pessoas, temos que seguir a Jesus, temos que considerar Jesus como nosso professor. Geralmente falamos de Jesus como quê? Como Salvador, né? Como Salvador, como o Redentor, como o Libertador, como o Ungido, mas muitas vezes nós não falamos como o Professor. Jesus é nosso Salvador, sim. Por quê? Porque Ele é o nosso advogado fiel. Ele que morreu e ressuscitou por causa de nós, para nos dar uma chance de vida eterna, para nos tirar desse mundo pecador. Essa é a fórmula de que nos traz à mente Jesus como Salvador. Mas e Jesus como professor? O cristianismo, que é onde a maioria de nós, né, que eu acho que a maioria de nós que vemos os vídeos somos do cristianismo, o cristianismo se torna mais prático ao aceitarmos sua autoridade como professor. Ou seja, confiar o que ele ensinou a determinar a nossa maneira de viver a cada dia. Se Jesus for nosso professor, cada dia nós vamos ser cada vez mais o quê? Inspirados pelo Espírito Santo a agirmos cada dia mais santificados. E Satanás cada dia perdendo mais o controle da nossa vida. Está aqui, ó. A libertação e a cura que necessitamos são resultado de estar na presença de Jesus. E aí que entra a história do homem endemoniado, que vamos estudar sobre ele. De que Jesus estava falando, né? Todos estavam perplexos com o ensino de Jesus, até que aparece um homem com espírito mau, né? Ou seja, um homem endemoniado por Satanás, né? Falando palavras vãs, ali tipo, blasfemando o nome de Jesus, falando várias coisas erradas sobre Jesus, ali, baboseiras, né? E aí Jesus fala o quê? Saia desse homem, espírito. Ou seja, e aí o que aconteceu? Saiu. O espírito mal de Satanás, dos demônios, saiu daquele homem. Ou seja,
E aí que está o tema, né? Autoridade inquestionável. Até os demônios obedecem a Jesus. Por quê? Porque ele tem uma autoridade muito grande. Jesus é o Filho de Deus. Todos têm que obedecer a ele. E aí, Satanás foi muito derrotado. Satanás foi totalmente derrotado, mais uma vez, contra Jesus, né? Aí a santidade ocorre apenas quando vivemos em Cristo. E aí, quando vivemos em Cristo, nós podemos nos livrar. Assim naquele homem saiu o espírito imundo. Por quê? Porque se o homem não quisesse que o espírito imundo saísse, o espírito imundo ia ficar. Porque a escolha é dele. E por isso que um homem perturbado, né, endemoniado, foi procurar Jesus. O Satanás tentou ganhar a Jesus, o diálogo, né? Mas Jesus eliminou Satanás daquele homem. E o homem se tornou um novo homem transformado. E cada vez mais santificado com Jesus. Então, esse é o assunto que vamos abordar. É um tema muito fácil aí, mas pouco falado, né? Que é sobre essa situação de Marcos, capítulo 1. E vamos estudar mais durante a semana. E com isso aí vamos para a nossa oração. Senhor, agradecemos nosso conteúdo, que venham ser transformados, que todas essas nossas pecaminosidades venham sair de nós, mas que basta o nosso querer, a nossa escolha. Agradecemos pelo plano de salvação, por ser nosso professor. Em nome de Jesus. Amém.